O meu nome é Catarina Beiga, sou aluna da escola EB2 de Barra S Carrasé de Anciães e venho por este meio entrevistá-la acerca do projeto MEM Tua. Antes de mais, queria agradecer a sua participação e disponibilidade. Tenho o prazer de estar a falar com... Pois, menina, está a falar com Dulce Cardoso. Fui nascida e criada até aos 12 anos na freguesia de Zeles, portanto pertencente a Carraseda de Anciães. Com os meus 12 anos fui para o Porto, onde estudei e me formei, sendo, portanto, profissional de enfermagem, e fiz muitas viagens do Porto para Carraseda, ou melhor, para o Tua, e do Tua para o Porto, principalmente Campanhã ou São Bento também. A senhora alguma vez viajou na linha do Tua? Eu viajei muitas vezes, enquanto era mocinha, vinha passar as férias com os meus pais, com a minha família, cá acima, e depois passava aqui os meus dias de férias e regressava novamente ao Porto, onde tinha que estudar e fazer a minha vida. Sabe-me dizer que tipo de comboio utilizou, se era passageiros ou misto? Para mim, portanto, o comboio seria mais de passageiros, o que não quer dizer que não tivesse uma ou outra carruagem de carga. Os comboios no início eram muito deficientes, eram comboios muito maltratados, muito mal compostos, eram única e simplesmente de madeira, onde era difícil viajar, porque antigamente viajava-se muito de comboio e então os comboios enchiam. Muitas das vezes fui obrigada a fazer a viagem daqui para o Porto e do Porto para aqui, em pé. Qual era a viagem que frequentemente fazia? De onde a onde? Geralmente fazia de São Bento ao Tua e do Tua a São Bento. Ou então uma ou outra vez de Campanhã ao Tua, mas normalmente eu saía de São Bento e vinha até ao Tua, onde apanhava depois a caminhonete para Carraseda. Quando viajava, lembra-se do ambiente que se vivia dentro do comboio? Nos comboios viajavam um pouco de tudo, não é? Mas às vezes acontecia, em certas alturas, havia um tanto ou quanto barulho, porque as pessoas, como digo, antigamente viajava muita gente e muita gente queria sentar-se, não tinham onde, eram obrigadas a ir em pé. E então aí havia um bocado de confusão. Mas, fora isso, às vezes até se conseguia fazer uma viagem amigável, até se encontravam pessoas muito simpáticas, com quem se podia conversar, com quem se podia ter uma conversa mais ou menos prolongada. Era isso, porque não tinha, normalmente eu nunca tive assim grandes problemas de viagens.
Viajavam militares por que razão? Às vezes viajavam muitos militares, sobretudo nos fins de semana. Viajavam muitos militares porque o exército e toda a estrutura do militarismo tinha uma percentagem ao viajar nos comboios, e como eles faziam longas viagens, vinham muitos militares por vezes, sim. Quando o comboio chegava à próxima estação, o que se podia encontrar à saída? No Tua, à saída, não se encontrava praticamente nada. Pouco movimento havia, tinha realmente mesmo pouca coisa que se pudesse encontrar. Agora, nas paragens anteriores, como é o caso de Valongo, tinha a famosa regueifa de Valongo, em que pessoas, mulheres, mais do que homens, andavam pelo comboio, fora do comboio, a vender as tais regueifas que tinham na altura muita fama. A regueifa de Valongo. E depois tinha também na régua, tinha o famoso rebuçado da régua, em que a gente estava a chegar à respectiva estação e já se ouviam as senhoras: "Ei, rebuçado da régua, comprem, minhas senhoras." Lembra-se como era feita a distribuição do correio antigamente? Antigamente o correio nem sequer era distribuído. Era levado pelas aldeias, colocado num determinado sítio, e depois as pessoas é que se deslocavam a esse dito lugar a perguntar se realmente tinham correio, se não tinham correio. Era assim. Quem escrevia as cartas das pessoas que eram analfabetas? Geralmente as pessoas que eram mais próximas dessas pessoas que não sabiam ler nem escrever. Eu cheguei a escrever algumas dessas ditas cartas. Não havia qualquer problema em eu escrever muitas cartas. Assim como cheguei a escrever também para soldados que se encontravam fora de Portugal, fora do país, onde assim eram um pouco distraídos do traumatismo que poderiam ter por lá com certos e determinados acidentes. O que se ouvia na rádio antigamente? Ouvia-se um pouco de música, noticiários, incluindo até às vezes uma novela ou outra. Eu lembro-me que era muito novinha, talvez ainda não estivesse propriamente na minha adolescência, quando me deslocava à casa de uma prima, onde muita gente se juntava para ouvir uma novela que dava àquela determinada hora, que era a novela que se chamava simplesmente Maria. E essa novela foi muito falada porque realmente as pessoas gostavam, juntavam-se ali naquele espaço e ouviam a novela e depois, por fim, distraíam-se umas com as outras a comentar a novela e mesmo a conversar de outras coisas. Era, digamos,
um sítio de uma distração para toda a gente. Para acabar, queria fazer-lhe uma última pergunta, acerca da sua vida. Conte-nos uma pequena história que se lembre acerca da sua vida, a que mais a tenha marcado. Uma das coisas que me marcou na minha vida foi o nascimento do meu filho, que quando tive o meu filho foi uma coisa que eu, pronto, me alegrou e me marcou realmente. E uma outra coisa que realmente me marcou muito, mais que tudo na vida, foi a morte do meu filho, por assalto e morte, e que no momento eu fiquei muito mal, tendo aceitado muito mal essa situação. Agradeço a sua participação e colaboração na entrevista. Gostei muito de ter falado consigo. Muitíssimo obrigado por me ter contado um pouco de si. Não tenho que agradecer. Sempre que seja necessário e de mim precise, eu estou disponível. Olá, muito bom dia. Estou a falar com... A Dulce Assunção Azevedo Alves, natural de Coçais, freguesia de Pereiros, concelho de Carrasés de Anciães. A senhora alguma vez viajou na linha do Tua? Sim, várias vezes. Já fui para o Porto, já fui para Bragança, até aí, tá. Lembra-se de como era o comboio? O comboio tem, por exemplo, lá à frente, a gente chama-lhe a máquina, que é onde vai o fogueiro e depois é ali então, que ele é que regula o comboio, faz conta, não é? E depois tem também o revisor, que é o que revisa para marcar os bilhetes, que é para ver se vão com ele ou não, porque senão não pode ser, não é? É o revisor, o condutor, esse é o que vai dirigir o comboio, e depois tem o guarda-freio, também que é o que toma conta, acho que é da água, ou porque era, agora pode ser por eletricidade, mas naquele tempo não era. Por isso é que ele recebia a água aqui na estação de Coçais, para poder movimentar-se. Agora já não sei explicar daí para diante, não é? Mas nesse tempo, todos os anos, metiam pessoas, por exemplo, mulheres que tinham já o emprego certo. Durante o verão, iam sempre 5 ou 6 mulheres para trazerem a água debaixo do rio Tua, para cima para um grande reservatório que ainda lá está na Estação dos Caminhos, lá de Ferro, outra vez repito, e depois por esse meio era com lenha e água. Porque neste tempo foi quando foi, acho que depois da guerra, não é? Não tinham o gasol talvez, assim, à vontade, como precisava o comboio. Já nada disso existe. Agora o comboio puxa-se com certeza só por meio de quê? De eletricidade ou de gasol, mas água que venha dos caminhos, debaixo do rio Tua, para cima, não, isso aqui agora não acho que não. Ou a não ser, também temos nascente, já temos outro nascente que também vai à estação. Chama-se o Carvalhal, é do Carvalhal que vem essa tal água. E essa água é que era boa para beber. E no tempo que eu era rapariga, havia umas mulheres que quase todos os anos rematavam a gara. Rematavam, tinham que dar um tanto à companhia, para poderem ir vender, era água fresca a beber e podiam
também vender fruta, pêssegos e peras e maçãs e tudo. Porque na nossa estação parava sempre o comboio muito tempo devido a tomar a água, que não é outra qualquer. Agora isso tudo desapareceu, porque agora fizeram uma canalização direta do rio ao reservatório, que é um panelo para estar grande, e agora as mulheres, acabou, não é preciso ouvirem mulheres nunca ferrar a água com o cântaro. Tinham então um grande escadario mesmo, do resto do chão até lá ao reservatório, e as mulheres tinham que ir com o cântaro à cabeça, que era também preciso que uma mulher tivesse possibilidades e bons braços para depois poder despejar para dentro do tal reservatório. Isso tudo, todos os anos, eram para aí 3 ou 4 meses que as mulheres andavam ali, ganhavam também bastante dinheiro, era um divertimento para elas, por vezes até tinham o seu namoro, iam para lá para a estação, formavam um baile e depois acompanhavam a rapariga, por exemplo, até à aldeia, com o rapaz, com a rapariga e tudo, era uma brincadeira. E neste tempo que eu conheço muito bem, era então a Zénia, que era dos meus pais, e então tinha moleiro, ou até 2, que ali é que se moía o cereal, trigo, centeio e cevada, não era mais nada. E então tinham sempre empregados que iam para, por exemplo, para Aveiro, iam para além do rio já com o grão moído, tudo em farinha. E vinham para Coçais, até via na nossa estação, digo, muito movimento, porque era com o carregador, era com o chefe, era com o... enfim, hoje praticamente só não está lá ninguém, praticamente. Em que carruagem eram transportado o cereal e havia-se outros alimentos transportados? Podia-se também despachar. Nessa ocasião há uma, por exemplo, uma carruagem onde depois a gente vai, por exemplo, levar um cesto que a gente quer despachar, e só depois é com há um homem que toma conta disso, não é? Recebe o que a gente põe e depois eles têm esta carruagem que pertence onde levar um saco com coisas, ou o azeite, ou enfim. Mas isso foi quando foi da Grande Guerra, que era expressamente proibido levarem nada no comboio. Mas nós aqui ainda fazíamos uma coisa, faz conta, secreta. Porquê? Porque eram pessoas conhecidas mesmo da nossa terra, que trabalhavam no comboio, portanto, que aqui em Coçais houve lá muita gente empregada nos caminhos de ferro. E então estava tudo muito bem combinadinho, com a pessoa que queria meter o conteúdo, ou o que levava no comboio, o guarda-freio. Era, por exemplo, de cá, mas estava tudo muito combinadinho, e a gente metia lá as coisas secretamente, ia lá, fazia por avançar, como podia, mas aquilo era uma responsabilidade grande, tanto para quem o lá ia meter, como ao que o recebia no comboio, porque era expressamente proibido. Mas uma combinação, eu porque sou muito teu amigo, eu ainda pertenço à tua família, lá faziam às vezes assim uns jeitos uns aos outros. Agora não, mesmo é expressamente proibido. Por exemplo, no comboio também lá levarem assim coisas para lá assim, isso não se pode fazer, não é? Porque o comboio é para os passageiros. Mas há sempre qualquer coisa que remedeie tudo. Pois eu como digo, estive em Bragança e um guarda-freio, eram ambos de cá, vá, mas o guarda-freio era também de cá, como digo, e assim ainda despachava muita coisa, e levava muita coisa no comboio, mas tudo secretamente, com o que recebia, o conteúdo e com o que o mandava. Porque Deus me livre, como era proibido, que apanhassem isso. O guarda-freio que era o que ia dentro do transporte. Isso podia ser escolhido logo do emprego, ou metiam-no, por exemplo, na prisão, porque não se podia fazer isso, principalmente o azeite e o cereal, sabe?
quando fez a Grande Guerra, muita fome, não vejo, então isso está no mesmo nuvem, está mesmo na história, que foi uma miséria. Então, olha, eu ainda me lembro, por exemplo, eu era muito nova e eu tinha, a minha irmã mais velha, meteu-se a cozer pão para o povo, para quem não queria comprar, não é? Sabe ao que ela sujeitava? A minha não conhece Freixela. Freixela, mas ainda é muito longe. Ia lá buscar os sacos do pão, já em farinha à cabeça, mas expressamente proibido. Que é que estava tudo tão combinadinho com o que o comprava como o que o vendia, que era tudo, era uma engrelagem de tudo de quê? Até de, por exemplo, de cobrança para a cabeça, porque muitas coisas eram proibidas e estavam mais sujeitos a ir para a prisão de as poder usar. Por exemplo, aqui no comboio, havia cá mais quantas pessoas envolvidas, mesmo naturais calçados, por isso é que podiam fazer essa tal coisa da candonga. Metiam lá muito azeite, metiam vinho, mas muito acalava. Por exemplo, enquanto o comboio parava, em vez de meterem os tais contíguos pela frente, metiam-nos por trás, porque já estava tudo muito combinado lá com o guarda-freio, que ia no vagão para receber as coisas, mas não era pela frente, adiante do pessoal, era por trás, que ninguém estivesse a ver, não é? Porque os passageiros não estão lá pela retaguarda, mas é pela frente. Foi então, chamou-se então o ano da candonga e o ano da fome em Portugal. Isso está registrado na história. Recorda-se de alguma história engraçada ou canção que ouviu em alguma das viagens que realizou? Alguma canção? Sim. Olha, aqui na nossa estação era uma brincadeira, por acaso. Até armavam bailes e tudo, enquanto o comboio estava parado ou se ia embora para aí, porque era no tempo em que arraboiavam lá para o reservatório. As raparigas quase todas tinham um namoro e depois então, quando era assim à tardinha, que era a hora de se pegarem, não é? Vinham da estação para calçar ainda uma tirada boa. A pé, e depois quase todas tinham um namoro e depois aos domingos, porque o comboio não parava nem ao domingo, e portanto iam, por exemplo, aos domingos e feriados e tudo, mas o comboio andava sempre. E depois nessas ocasiões é que se juntava lá a mocidade e faziam bailes e cantavam e tudo, e depois o povo, à noite, ao despegarem, quase todas tinham um namoro, para vir a namorar pelo caminho fora, que ainda é muito longe. Agora já tudo é modificado, sabe? Isto foi já há muitos anos. Agora não, agora já é tudo diferente. Lembra-se como era feita a distribuição do correio antigamente? Sei também. Antes era o correio, assim, ainda me lembro muito bem, depois do lado do traseiro, não ganhavam nada mesmo. Chamava-se o Sr. Bernardino Grupo de Preiros, porque foi sempre o mesmo que fazia o Preiros, era calçados e Preiros. E era feito então pelo comboio, e os coitadinhos não ganhavam nada. Vinham logo por volta das 10 horas, que é uma hipótese, vinha de Preiros com as malas, aqui a prima Amelinha, que era a nossa família, é que levava as malas de Coçais. E ele é que levava as malas, juntamente com Preiros e Coçais, não é? Pronto, vinham para a estação. Coitadinhos, ali estavam à espera depois do comboio, ali, horas e horas. E quando às vezes havia um atraso grande, chegavam a trazer as malas de noite, mas eram obrigados a entregá-las no correio cá acima na aldeia. Já me lembro que isso foi quando foi já no tempo da Grande Guerra. E era feito então como digo só. Era sempre a Senhora Teresa, eles chamavam sempre a Senhora Teresa e o Senhor Bernardino. O Senhor Bernardino e a Senhora Teresa. Era assim, ainda me lembro. A prima Amelinha então é que recebia sempre essas malas e a caixa do correio para a gente meter, não é? Por exemplo, eu queria escrever uma carta para o Porto, ou pronto, até que fosse aqui para o Rio. Tínhamos uma caixa na varanda da prima Amelinha, íamos lá meter o correio. E ela depois, quando vinha ao correio para lá para a estação, é que abria essa caixinha
e a metia na mala e depois é que levavam para a estação. Agora já não é nada assim. Está tudo modificado. Mas era assim, não é? Onde e como eram feitas as feiras quando você era pequenina? As feiras? As feiras, isso lembro-me sempre. Isso já deve ser muito antigo. As feiras eram Carraseda, que é o nosso concelho, que ainda hoje existe na mesma, e era Mirandela, geralmente onde iam também, era Mirandela. Mas para Mirandela já era quase só quem tinha o comboio ainda tinham percentagem ou mesmo de graça, que já eram empregados nos caminhos de ferro. Para Mirandela ia pouca gente. Agora para Carraseda não, íamos à pata, então como era. E só nos calçámos, depois íamos a pé, e depois só lá é que calçámos o calçadinho para entrar para dentro da vila, e era assim, mas era muito diferente. Hoje não, hoje está tudo modificado. Também existem nem mesmo as feiras de Mirandela e da Carraseda. Mas aqui, agora em Carraseda já quase frequentam mais, isto é, da minha aldeia agora, do último jeito, do que para Mirandela. Porque em Carraseda também tem o mesmo, compram tudo também. Agora para Mirandela já me lembro, e repito outra vez, para aí só iam, mas eram os que tinham o bilhete de percentagem ou quase a graça, porque tinham lá a família empregada no comboio. Para acabar, queria fazer uma última pergunta acerca da sua vida. Conte-me uma pequena história que se lembre sobre a sua vida. Hoje já tinha muito a contar. Já tinha muito a contar. Olha, eu era filha de Casimiro Alves de Sousa Araújo, irmão da Constância de Azevedo. Da parte dos Azevedos e da parte também do meu pai. O meu pai chegou a ser professor aqui na aldeia ainda. Não era professor como hoje, diplomado, mas é que não havia ninguém quase que soubesse ler, e ele sabia. Tanto é que tínhamos um quadro feito em madeira, porque era na casa dele próprio que dava as aulas às pessoas. Mas ele era muito inteligente e alguém o mandou também ensinar, e ele ainda deve haver aí pessoas que ainda andaram com ele na escola, mas já deve ser raras. Mas ainda andaram com o meu pai na escola. E eu ainda me lembro quase disso. Pouquinho, mas ainda me lembro quase disso. Mas não fui eu que andei na escola, mas ainda me lembro quase disso. E pouco tenho contado do meu pai, porque eu era muito novinha quando ele morreu. E depois ficou a minha mãe. A minha mãe é uma pessoa muito inteligente, tanto ele como a minha mãe. Mas o meu pai foi criado com uma senhora solteirona que cabia, que parece que diziam que era a dona Candidinha, não sei o quê, e depois essa mulher era de Trevões, sabe onde é Trevões, não é? Era de cá, e disse que depois que recebia cá os padres, que vinham cá para assim, fazer o trabalho de padre, e era aí que sempre que disse que comiam. Depois o padre deixou tudo à tal Candidinha, quer dizer, entrou de criada, saiu de patroa, não é? Deixou tudo à tal Candidinha, olha, tinha o que ela tinha, ficou com tudo, uma senhora solteirona, natural de Trevões. A casa dela ainda podíamos ir a ver essa casa que era, agora já tudo morreu. Que é bem da estação, e lá está a casa exatamente, e depois fizeram ali também um grande armazém, já junto com a casa da Candidinha, e depois era ali então que vinham os da Casa do Douro. Olha que isto já é muito velho, porque depois a Candidinha é que era a tal criada do Padre João, deixou tudo a ela, não sei se era criada, se era patroa, ela é que depois era natural de Trevões, quer dizer, veio para cá de criada, ficou de patroa. Estava sempre então sentada, quem bem disto, a minha casa ainda está na mesma, estava sempre sentada ali
E depois as pessoas que passavam, mas não eram todas, era só lá quem ela entendia. Quando era pelo vão, vinhamos a família, principalmente para Preiros, vinham famílias grandes, que eu também ainda conheci muitas pessoas, e vinham passar as férias aqui a Preiros, ou a Coçais, mas principalmente para Preiros. E ela então estava sempre sentada ali na sua poltrona, e então paravam para lhe oferecerem um copinho de água fresca, depois ainda subiam um bocadinho, mas depois tinham que continuar o caminho até Preiros, não havia estrada. Quando era do tempo da dona era uma senhora que tinha muitas filhas, e era uma casa de gente mesmo, como a gente às vezes dizia. Depois quando vinham as filhas todas, iam, por exemplo, para aí 5 ou 6 ou 7 burras de Preiros para Coçais, para a estação, não era para fazer, era para a estação. Aquilo era uma gente com coxinhas brancas a buscá-los todos em coxinhas brancas a cavalo, não havia carro nem carroças, não é? Agora isso tudo já desapareceu. Que era um tempo então que a azenha também ainda moía, mas agora tudo desapareceu. E ainda lá está o lugar da azenha. E por dentro, quer dizer, está maltratada, pronto. Aquilo foi-se derrubando, enfim. Mas eu suponho que agora já há muito tempo que não fui lá para a estação, já há muito tempo. Mas eu suponho que ainda está tudo esbarrotado, como a gente diz, não é? Tudo escaqueirado. Mas eu suponho bem que as pedras que ainda lá devem estarem. Porque a pedra não foi. É uma coisa que resiste mais à água do rio, porque o rio quando cresce, então, olha, veja lá, quando era no tempo do meu pai, veja lá onde é que o rio chegou. Transbordou por cima da azenha, que ela tem uma altura, Deus me livre. Porque tem espécies assim, por exemplo, aqui é mesmo a casa a casa das pedras de moer. Não é a casa da azenha, a casa da azenha ainda é por cima da estação. Mas tinha então ali assim um grande espaço e a azenha tinha dentro as paredes 3 pedras. Diz que ainda chegou a moer com 3 pedras. Mas eu isso já não me lembro. Agora com 2 lembro perfeitamente. Que era uma, por exemplo, para o trigo e outra para o centeio. Para ficarem as farinhas mais bem preparadas, não é? Porque a farinha do trigo é muito mais fina, porque a gente vê no pão. O pão branquinho é feito de um grão e o centeio é feito de outro. E eu ainda me lembro, e tinha então o caminho de ferro é que dividia. A azenha era da parte de baixo, que é o rio onde passa, não é? Depois metia então ali a estação, e da parte da estação depois de cima, chamamos-lhe a ladeira, mas pertencia também à propriedade da azenha. Eu já me lembro, acho que eu tinha para aí 5 anos, mas já me lembro. E então da parte de cima é que morava o moleiro. Dizia, trabalhava embaixo ao pé do rio, lá no emprego dele, e depois da parte de cima é que tinha lá a casa para viver mesmo o moleiro, tinha grandes lojas por baixo para ir lá meter os cavalos, e ainda lá está, mas não sei bem como é que já estará aquilo. Já há tantos anos, não é? Se calhar está tudo por isso voltado, mas deve estar, mas ainda lá deve haver quaisquer sinais. Ainda deve haver, por exemplo, em cima da casa, embora que esteja, porque é por cima da linha dos caminhos de ferro, mas é uma parede alta, acho que é uma altura enorme. Eu não sei bem, eu já há muito tempo que não vou para aí. Mas ainda lá deve haver sinais. Da casa de viver. E embaixo a azenha, mais não, mas as paredes, ainda lá deve haver sinais da azenha. Porque depois veio, disse que quando foi no, sei se foi em 1910, que houve a grande cheia, chegou, disse que mesmo pouquinho faltou para chegar mesmo ao cima do telhado da azenha. Mas não chegou a levar o telhado, mas ainda chegou a lá. E então a azenha ainda chegou a trabalhar com 3 rodas. Mas pouco já me lembro das 3 rodas. Mas com 2 lembro-me sempre de trabalhar. Eram rodas enormes de madeira. Olha, a minha mãe ainda me lembro que tinha sempre o carpinteiro certo, porque depois no inverno chovia muito, vai ouvir. Né? Era uma despesa enorme para a azenha. Ou isso fazia, dava rendimento, mas dava muito prejuízo, muito. Olha, por exemplo, no inverno, pronto,
chegava à cheia ao cimo do telhado, mesmo o moleiro não podia trabalhar, porque não podiam trabalhar as rodas. Quando foi na grande cheia, ainda subi por cima mesmo da azenha, parava. Depois, por exemplo, com duas, então é que me lembro sempre, trabalhar, uma para moer o trigo, pronto, este cereal mais bom, melhor, não é? E a outra era para o centeio. E moleiros, ainda não há lembro de estar mais de quantos moleiros. E um esteve lá não sei quanto tempo, porque depois tinha que ser um ajuste com o dono da azenha e com o moleiro. Porque o moleiro era o que vendia, era o que estava sempre ali na azenha a moer o cereal, não é? Mas este tinha que tirar a maquia para ele também, do cereal do dono. Portanto, tinha que tirar para ele, tinha que tirar também para o dono da azenha alguma coisa, não é? Mas, coitado, coitado, os últimos, acho que foram os últimos que já estiveram na minha azenha, eu ainda me lembro, foram com a renda toda, que nunca lhe deram, e ainda com dinheiro, e a minha mãe, coitadinha, sabe onde é que ainda foi dormir, porque eles depois foram daqui lá para o Caixão, perto de Mirandela, foram para lá para outra azenha qualquer, que eu não sei, nem me importa. E ainda a minha mãe lá foi saber deles, porque depois disseram de onde tinham ido para lá, os tais moleiros, e alguém disse, olha, que eles foram trabalhar para uma azenha para o Caixão. E a minha mãe ainda lá foi um dia para ver se lhe pagavam o que lhe tinham feito, assim, nada. E ainda teve que lá dormir uma noite em casa de quem? Ah, pois é, já são coisas de, sei lá, há 50 anos. Ainda teve que dormir lá na estação, porque era o revisor era natural de Coçais, e é que ainda deu lá dormido uma noite no Caixão. Constante foi, assim bem para a estação. Foi tudo direito, roubaram tudo. Eu já me Muito boa tarde, qual é o seu nome? Muito boa tarde, o meu nome é Armando Azevedo Fernandes. Pode-nos dizer qual era a função que exercia na linha ou no comboio? A minha primeira função foi de assentador de via. Portanto, trabalhava na manutenção da via férrea, para que os comboios pudessem circularem em devida segurança. Portanto, nós teríamos que fazer a manutenção da linha, teríamos que mudar carris, mudar travessas, atacar em si todas as travessas que fazem parte da linha, né? Que o comboio pudesse sem grandes balanços. Trabalhei uma fase que eu fiz de assentador e depois trabalhei outra fase também como pintor de restauração, portanto fazia pintura de restauração de pontes metálicas, as pontes que há ao longo da linha, portanto eu trabalhei na reparação e pintura também dessas pontes. Para o Porto, para Lisboa, fiz o meu serviço militar no entroncamento, que é o ponto central dos caminhos de ferro ainda hoje, a central de caminhos de ferro, até porque tem lá umas oficinas onde fazem formação profissional portanto, de todas as profissões para assistência, manutenção e estudos, etc., dos caminhos de ferro. E portanto viajei para o entroncamento, para Lisboa, etc. Viajei também para o estrangeiro, como já disse, até porque imigrei e a minha primeira viagem para o Luxemburgo foi de comboio. Lembra-se qual era o preço dos bilhetes de comboio? Isso depende das distâncias, não é? Diga-nos uma. Não quero estar agora a inventar um preço fixo, porque também não o sei. Sei que na altura, pois, depende da distância, não é? Entre as estações, mas poderei dizer que isto há 45 anos atrás, sei lá, seriam 2 escudos de 50 centavos, por exemplo, se calhar daqui a Mirandela.
mas não sei concretamente se seria 2.500 a 3 escudos, talvez fosse. Quando o comboio chegava à próxima estação, o que se poderia encontrar? O que é que eu poderia encontrar? Encontrava o chefe, que tinha que estar para fazer a paragem do comboio, e o carregador, que era o servente do chefe, portanto, para participar no serviço de chegada e de partida dos comboios, o qual também fazia cargas e descargas, etc. E como exemplo, poderia mesmo dizer que a nossa estação aqui de Codesais, nesse tempo chamava-se a estação mais florida da linha do Tua até Bragança. E porquê? Porque aqui na nossa estação de Codesais havia o comboio a vapor, isto é, estou a falar do comboio a vapor, que foi o primitivo. Esse comboio tinha que parar ali obrigatoriamente para abastecer, como ele funcionava, a carvão. A máquina só trabalhava a carvão e, portanto, era obrigatoriamente a paragem ali para ele abastecer. Portanto, abastecia no Tua, na estação do Tua, abastecia em Codesais e depois só abastecia outra vez em Mirandela. Isto até Mirandela. De Mirandela para cima, abastecia depois também em Macedo, e mais 2 ou 3 estações, que agora não sei exatamente. Da nossa estação ser a mais florida porque tínhamos muita água. A água foi explorada para abastecer, portanto, o comboio, e tínhamos muita água, e então a nossa estação estava sempre muito bonita, estava toda jardinada, o próprio servente, o próprio carregador ocupava-se da manutenção do jardim, e era uma estação muito florida porque, devido ao facto de haver muita água para poder regar bem o jardim. Além disso, também se vendiam ali produtos regionais, portanto, vendia-se água ao copo, que custava 50 centavos naquele tempo, um copinho de água. Os passageiros, os comboios andavam sempre cheios, porque todo o tráfego de pessoas aqui da região passava pela linha pelo comboio, não é? Porque não havia poucos carros, não é? E havia muito poucas estradas, e então este era o canal de saída e a entrada para a região entre Bragança e o Tua, via estreita, era o canal de saída para todas as pessoas. Portanto, por aqui eram escoados todos os produtos agrícolas e outros, e o transporte de passageiros. Pronto, não havia outra alternativa. Para acabar, queria fazer uma pergunta. Queria que nos contasse uma pequena história que se lembre da sua vida. Olha, lembro-me de uma história muito engraçada. Muito engraçada. Portanto, esta senhora é a minha tia legítima, é a irmã da minha mãe. E o falecido marido, também meu tio, um dia eu viajei com ele daqui. Viajei várias vezes, mas uma delas ficou mais na memória. Porquê? Porque nesse dia nós viajamos, portanto, aquelas carruagens eram aquelas carruagens de madeira, os bancos eram de madeira e todas elas eram em madeira pintada, não é? E por sinal, nessa carruagem, nesse dia estava a chover muito e a carruagem deixava entrar água. A água entrava para dentro. O que é que ele teve que fazer para nos libertarmos da chuva? Teve que abrir o guarda-chuva dentro da carruagem para nos protegermos da chuva. Esta é engraçada, não é? Mas muito eu teria que dizer acerca da linha do comboio. Além disso, também quero dizer aqui uma coisa muito importante. Eu, em 2010, portanto, eu e mais um grupo de pessoas, a Graciela, a nossa prima, a minha prima e outras pessoas, nós fundamos aqui um movimento em defesa da linha do Tua. Porque quando se começou a falar na construção dessa barragem que eles estão a construir no Tua, eu não sou contra a barragem, mas sempre fui um defensor da linha do caminho de ferro, sempre dos comboios. Sempre gostei muito dos comboios e acho que isso é uma mais-valia para a nossa região. E então nós formamos esse movimento em defesa da linha do Tua
recolhemos muitas assinaturas. Não sei se isto é importante, se calhar há pessoas que não dão valor a esta questão, mas para mim é muito importante eu divulgar aqui. Nós precisávamos de 5.000 assinaturas. Eu sozinho recolhi à volta de 500 assinaturas, porque depois houve uma petição em defesa da linha do Tua, que foi debatida em plenário na Assembleia da República, no dia 27 de janeiro de 2011, foi debatida essa petição. Claro, foi chumbada a proposta, a nossa iniciativa foi chumbada, não passou, e já houve outras lutas para a defesa da linha do Tua. Aliás, ficaram para a história, nós não conseguimos, portanto, que a linha seja viável. Poderia haver barragem e até poderia haver o caminho de ferro igual, mas pronto, isso é uma questão que pertence aos políticos avaliarem, e de maneira que lamento muito mesmo termos perdido o comboio, porque as pessoas que nós... Mas muito eu teria que dizer acerca da linha do comboio. Além disso, também quero dizer aqui uma coisa muito importante. Eu, em 2010, portanto, eu e mais um grupo de pessoas, a Graciela, a nossa prima, a minha prima e outras pessoas, nós fundamos aqui um movimento em defesa da linha do Tua. Porque quando se começou a falar na construção dessa barragem que eles estão a construir no Tua, eu não sou contra a barragem, mas sempre fui um defensor da linha do caminho de ferro, sempre dos comboios, sempre gostei muito dos comboios e acho que isso é uma mais-valia para a nossa região. E então nós formamos esse movimento em defesa da linha do Tua, recolhemos muitas assinaturas. Não sei se isto é importante, se calhar há pessoas que não dão valor a esta questão, mas para mim é muito importante eu divulgar aqui. Nós precisávamos de 5.000 assinaturas. Eu sozinho recolhi à volta de 500 assinaturas, porque depois houve uma petição em defesa da linha do Tua, que foi debatida em plenário na Assembleia da República, no dia 27 de janeiro de 2011, foi debatida essa petição. Claro, foi chumbada a proposta, a nossa iniciativa foi chumbada, não passou, e já houve outras lutas para a defesa da linha do Tua. Aliás, ficaram para a história, nós não conseguimos, portanto, que a linha seja viável. Poderia haver barragem e até poderia haver o caminho de ferro igual, mas pronto, isso é uma questão que pertence aos políticos avaliarem, e de maneira que lamento muito mesmo termos perdido o comboio, porque as pessoas que nós aqui não temos, as pessoas aqui não têm, por exemplo, se eu me quiser deslocar para Mirandela, eu tenho que pagar um táxi, ou se tiver carro tenho que ir no meu próprio carro, não é? Se eu tivesse comboio aqui, como antigamente havia, agora anda para aí um táxi a substituir o comboio, mas isso não quer dizer que seja comboio, é um táxi que anda ao serviço da CP, e isso é temporário, não será definitivo. Após a conclusão da barragem, isso vai desaparecer tudo e nós ficamos aqui sem plano de mobilidade, infelizmente. Queria agradecer a sua participação. Obrigada. Obrigado. Muito boa tarde, estou a falar com... Luciano António Gonçalves, nascida a 2 de maio de 1935, casada, 2 filhos, casada há 55 anos, com 2 filhos. Conte-nos um pouco da sua passagem pela linha do Tua. A minha passagem foi muito complicada. Assentei praça na CP, na linha a meter travessas, e lá
até ao fim de fevereiro. No fim de fevereiro fui para Salsas, também para o distrito, chamavam distritos. Andei lá até maio, quando depois das eleições do Sr. Almirante Américo Tomás, depois chamaram para a tropa novamente. Andei por lá uns dias poucos. Voltei, já não fui para Salsas, fui parar ao Pocinho, como eventual de obras. Fui lá umas obras que andavam lá a fazer um dormitório, depois dali passei para a via outra vez, fui parar a Almendra. Nesse entretempo, tinham tido os papéis para carregador, fui à junta médica ao Porto e disseram-me logo que tinha ficado bem, já estava à espera de mudar de serviço. Então, no último dia, que foi uma passagem muito engraçada também para ouvirem todos, o fator que estava em Almendra, na estação, mandou recado para um colega meu, fulano, Luciano, vais logo à estação, estava um recado para ti, está bem. Eu cheguei lá já depois das horas do encerramento da estação e diz-me um homem assim, hoje não atendo porque já estou fora de serviço, venha cá amanhã às 8 horas, que é quando eu abro a estação. Eu disse, senhor, muito bem, está bem. Mas olha que eu tenho de estar às 8 horas quase na barca d'água para trabalhar, isso é consigo, não é comigo. Dava lá um rapaz que era dali de Sapes, eu sou o Zé, olha, diz lá ao chefe distrito que eu tenho que ir à estação de Solidão do Cabo. Cheguei lá, bom dia, sou fulano, bom dia. Olha, que recado tem para mim? Tenho que se apresentar no Pocinho no dia 14 de agosto para carregador. Está bem, muito obrigado, olha. Rico trabalho que o senhor arranjou por causa de dizer que tinha que ir para o Pocinho. Pronto. Vou ao dormitório, amanho a mobília, venho a trazer à estação, lá vou a correr até a barca d'água. Chego ao serviço e disse para o chefe, também era assim daqueles marca-ganchos. Ó chefe, posso trabalhar? Só não pode, porque já venho atrasado meia hora. Não faz mal. Pronto. Na hora do almoço havia aqueles potes que o pessoal da linha tinha para cozer as batatas. Então, o seu pote, olha o meu pote, esqueci-me dele para a pressa e não me lembro. Pronto, está bem. Chegou a hora de ir comer e eu disse, rapaz, muito bom dia. Então vai-se embora. E é já. Porque e diz-me assim, e a ferramenta? E a ferramenta era uma pá, uma forquilha e uma guita. Eu disse, a ferramenta? O senhor entregou-me alguma? Não. Olha, então, veio ali, está ali toda, está ali o talher junto. Portanto, pode tomar conta. E lá vem o Luciano, para o Turio veio a trazer a buscar os documentos para ir, para me apresentar no Pocinho e lá vou para o Pocinho. No Pocinho, depois o chefe lança, também era bom rapaz, e viu-me lá com um boné velho na cabeça e uma casaca que tinha dado o Gregório, o conhecido Bernardo Gregório. Você anda aqui? Pois é, os bons trabalhadores escapam-se da via. Os ruins é que lá ficam, isso é com vocês, não é comigo. Quantos anos lá trabalhou? Eu 35. Lembra-se como era o comboio? O comboio, na altura, era composto por uma máquina a carvão, 3 carruagens e um furgão, que era onde iam as mercadorias. Quando viajava, lembra-se do ambiente que se vivia dentro do comboio? O ambiente, houve vários ambientes. Antes do 25 de Abril era um ambiente bom, tudo muito educado, tudo muito respeitador. Após o 25 de Abril houve ali um ano muito confuso. Para aturar as cenas militares do 25 de Abril aquilo foi um bocado confuso, mas com o tempo, pouco e pouco, lá foi recuperando a estabilidade. Viajavam muitos militares na altura, certo? Na altura eram às vezes comboios cheios só de militares. Lembra-se por que razão? A razão foi muito simples. Foi estes senhores do 25 de Abril que lhe deram uma redução de 75% nos bilhetes e eles utilizavam no comboio. Portanto, era uma maneira mais barata deles viajarem. Pois é, se o bilhete custava 6, só pagavam 25. Recorda-se de alguma canção ou alguma história que ouviu dentro do comboio? Canções, ouviam-se muitas. Uma que eu ouvi no comboio, muito engraçada, era
Não sei que sinto em Évora, que Évora me está lembrando. Ao passar o rio Tejo e as ondas me vão levando. E abalei do Alentejo e olhei para trás chorando. Alentejo da minha alma, tão longe me vai ficando. E Alentejo da minha alma, que tão longe me vai ficando. Lembra-se o que é que se ouvia na rádio, em casa, antigamente? Antigamente não havia rádios. Houve rádios mais tarde, não é? E ouvia-se essas barafundas do 25 de Abril, essas barafundas todas. Conte-nos uma história que se lembre acerca de si. De mim? Olha, vou contar a última história do último comboio que foi para Bragança. À passagem de Santa Coma de Roças, que era uma estação que existia na linha do Tua, e depois há uma descida e há um túnel, chamam-lhe o túnel da Ruf. E depois desse túnel, só ia eu, já o maquinista e um guarda fiscal. Na Carvalho só ia o guarda fiscal e o maquinista na máquina. Ao chegar à subida para Sortes, Carvalho se descarrila, atravessa-se a linha, atravessa não, cai para baixo porque era ali um aterrozinho e um freio, a Carvalho fica virada com umas janelas no chão e as outras viradas para baixo e a máquina atravessada na linha. Eu vim fui para a plataforma da máquina, se ela tombava para um lado e eu tombava para o outro. Ela não ia. Disse ao maquinista, temos aqui uma caldeirada bem arranjada. Pronto, a máquina ficou atravessada na linha, elas atravessavam 50 toneladas, aquelas máquinas. Ficou atravessada e eu disse, sabia que ia lá para o fiscal, tinha entrado em salsa, disse, agora vou ver o homem. Lá vou eu, lá me penduro-me na carruagem, lá ajudo a tirar o homem cá para cima. Foi a passagem que eu tive nesta altura a mais indicada, no último comboio que ia para Bragança. Quais os apiadeiros da linha do Tua? Os apiadeiros, olha, lá, eu tenho para aqui escrito Tralharim, Santa Luzia, São Lourenço, Tralhão, Brunheda, Cossais, Abreiro, Ribeirinha, Vilarinho, Caixão, Freixas, Latadas, Mirandela, São Sebastião, Carvalhais, Vilar Ledra, Avantos, Romeu, Cortiços, Grijó, Macedo, Castelão, Azibo, Salcelas, Valdrez, Sendas, Vila Franca, Chãos, Fermentãos, Salsas, Roças, Sortes, Rebordão, Remisquedo, Mosca e Bragança. A linha tem quantos? 134 km desde o Tua até Bragança. Tem 13 pontas metálicas e tem 10 túneis. Uns têm maiores, outros mais pequenos. O comboio que tipo de material transportava? Havia comboios só de mercadorias, com 5, 6, 7, 8 ou 10 vagões, conforme no tempo de cereal, transportavam cereal para o Tua, para ir para Alhandra. E nessa altura levavam cereal e traziam adubo. Isso era só comboios de mercadorias. Depois havia os comboios de passageiros, que era só para passageiros, carruagens com 3, 4, 5 carruagens conforme as ocasiões, não é? E havia depois os comboios mistos. Traziam 2 carruagens e traziam 3 ou 4 vagões, conforme as necessidades. Lembra-se de alguma coisa destes 35 anos de serviço? Lembro que foi uma linha onde eu governei a minha vida, onde eu eduquei os meus filhos e fui sempre defensor da linha e não abdico por uma barragem para destruir aquilo que foi feito há 100 anos, ou 100 e tal já, 100 e picos. E essa gentinha que andaram com essas coisas, puseram aqui as populações ribeirinhas todas abandonadas sem o mínimo de recursos.
Foi o que essa gente arranjaram. Havia 13 partidos que depois passaram a ser distritos. Cada partido tinha, havia uns com 10, que eram 33, né? 10 com 10 km para 5 homens, 5 operários. Nestes 5 operários eram um chefe, um subchefe e 3 assentadores. Além desses, depois no verão ainda metiam pessoal eventual a fazer as limpezas. E depois nestes 13 distritos havia um que chamava o chefe lança, que era o que dava as ordens àquele pessoal todo. É tudo, agradeço a sua participação.